Senhoras e senhores, vamos, portanto, retomando os seus lugares junto à plateia para a continuidade do nosso seminário. Estamos agora na reta final com as últimas apresentações a partir desse momento. Próxima palestra sobre o tema Onde ocorrem os acidentes e doenças do trabalho no Paraná. Nós convidamos a vir à frente o auditor fiscal do trabalho, Rubens Patruni Filho. Nosso palestrante é chefe do setor de segurança e saúde no trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Trabalho, é também engenheiro civil e de segurança do trabalho, bacharel em direito, especialista em direito do trabalho e previdenciário, mestrando em trabalho, saúde e ambiente. Com a palavra, nosso palestrante para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer o convite para participar desse importante evento. Falar de saúde e segurança do trabalho é uma coisa que afeta a todos nós, afinal de contas somos todos trabalhadores e cada um em seus setores. E não temos como falar em longevidade, em saúde e segurança das gerações, se não verificarmos os diagnósticos de acidentes e doenças ocupacionais. Eu vou apresentar para vocês alguns números referentes a acidentes no Paraná, no país, em outras partes do mundo, e até porque a gente tem que comparar para ver em que ponto nós estamos. O Brasil, na década de 70, era campeão mundial de acidentes de trabalho. Nos dias de hoje, a OIT nos coloca na 4ª posição. Essa 4ª posição é muito duvidosa, porque nós temos um número de subnotificações muito grande, ou seja, os acidentes acontecem, as doenças acontecem e não são relatadas. Muitas vezes são escondidas. Existe toda uma legislação brasileira que envolve seguro de acidente de trabalho, que prejudica um pouco nessa divulgação de dados. Então, onde que esses acidentes acontecem? Veja, nós temos 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas morrem a cada ano no mundo em função de acidentes e doenças do trabalho. Isso equivale a 4% do PIB. 317 milhões de pessoas sofrem lesões de origem ocupacional. A gente viu agora há pouco uma palestrante falando que a cada dólar investido, existem 4 dólares de retorno. Então, algumas empresas, alguns empregadores não estão sabendo dessa informação, porque senão esse número de acidentes não seria desse tamanho. O custo disso, eu falei para vocês, é 4% do PIB mundial. Quem diz isso é a OIT. Tá? Isso equivale a 2,8 trilhões de dólares. Para vocês terem ideia, isso é o tamanho do PIB do Reino Unido. Então, todo ano, o PIB do Reino Unido é gasto em função de saúde, doenças e acidentes de trabalho. Na Grã-Bretanha, o custo disso equivale a 1% do PIB dela. Nos Estados Unidos é 1,8% do PIB. E na Austrália, quase 5% do PIB. Olha o tamanho desses números. Então, como eu disse, as empresas ainda não se atentaram, pelo menos a grande maioria delas, aos custos que isso envolve. Existem boas práticas, existem boas empresas. Aqui mesmo a gente viu alguns casos de empresas tentando melhorar seu ambiente de trabalho, melhorar as condições de saúde. Isso é importante. Existem empresas mundiais que hoje têm como missão ser a número 1 em número de acidentes que não ocorram, ou seja, ser a empresa mais segura do mundo, do ponto de vista de já vender isso no seu marketing para melhorar a sua produtividade. O setor da construção civil é um dos que mais matam. 1 a cada 6 acidentes fatais ocorrem nesse setor. Quem trabalha na construção civil hoje no Brasil
tem 3 vezes mais chance de morrer do que um trabalhador de qualquer outro tipo de atividade. Nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, os números de 2016 da OSHA, que é o organismo que faz esse controle de estatística, essa organização americana ela equivale mais ou menos à nossa Fundacentro, que também é uma instituição vinculada ao Ministério do Trabalho, mas lá eles cuidam muito bem dessas estatísticas, relatou 2,9 milhões de acidentes em 2016. O número relatado pela Previdência Social o ano passado é pouco mais de 580 mil acidentes de trabalho. Eu pergunto para os senhores e senhoras aqui hoje, isso quer dizer que o Brasil é mais prevencionista do que os Estados Unidos? Se nós temos 580 mil acidentes de trabalho relatados, e os Estados Unidos tem 2,9 milhões. Então veja o tamanho da distorção dos números que nós temos hoje. Qualquer tipo de apresentação de números, de estatísticas de acidente de trabalho, de doenças ocupacionais, no Brasil hoje tem que ser olhado com muita restrição. Tem que ser visto com muito cuidado, por conta da subnotificação. Então vejam lá, 8 mil por dia, são 5,5 acidentes por minuto nos Estados Unidos. Mais de 5.100 mortes, isso ano passado. Esses são os números americanos. O INSS, ele apresenta números, eu falei agora há pouco 580 mil, ele apresenta esse número, mas ele também já divulgou esse número que vocês estão olhando aí agora na tela. Quando saiu o Anuário Estatístico Anual de Acidentes de Trabalho da Previdência Social do ano de 2017, vocês vão ver que serão outros números, porque esse tratamento de dados não é uma coisa fácil de se entender e de se elaborar. Então, por isso que a cada vez nós temos números diferentes. Mas, enfim, esses são os números que foram enviados a nós, ao Ministério do Trabalho pela Previdência Social, pelo INSS. Isso equivale a 1.200 acidentes por dia. Tem um colega, auditor fiscal do trabalho do Rio Grande do Sul, que recentemente fez um estudo sobre as mortes por acidente de trabalho lá naquele estado e trabalhou estatística de diversos órgãos da Polícia Rodoviária Federal, a estadual, saúde, Ministério da Saúde, enfim. E lá ele constatou que a cada acidente relatado, a cada morte relatada, existem outras 7 que não são relatadas. Então ele fez esse estudo no Rio Grande do Sul. É de se supor que isso seja muito parecido nos outros estados. Importante dizer que nós separamos os números de acidente de trabalho em trabalho típico. Acidente típico é aquele que ocorre durante o trabalho, ou seja, nos postos de trabalho, enquanto existe o acidente também de trajeto, que é aquele que ocorre da casa do trabalhador ao trabalho e na volta também. Esses aqui são os números do Paraná, do ano passado. Vejam que nós tivemos, o ano passado, 35.107 acidentes de trabalho dentro do nosso estado, oficialmente relatados, com CAT emitida. No primeiro trimestre desse ano, já foram 8.500 acidentes de trabalho. Aí eu pergunto, né? Acidentes e doenças ocupacionais. Veja, nós tivemos ali, 396 doenças ocupacionais. Se é fácil esconder o acidente de trabalho, imagine as doenças. Se nós tivermos aqui 396 doenças ocupacionais, imagine quantas não relatadas. Então, o número típico, ou seja, o que importa mesmo do ponto de vista do ambiente do trabalho, do meio ambiente do trabalho, é esse aqui, os 27 mil acidentes ocorridos nos postos de trabalho dentro do nosso estado. Isso equivale a 8% do total, 8% do total nacional. Então, no Paraná, hoje, o número total é 7,8% em relação ao Brasil. Quase 8% ocorre aqui dentro do estado do Paraná. A taxa de mortalidade é de 4,9%, foram 210 óbitos oficialmente relatados no ano passado, sendo 126 típicos. Aí eu pergunto de novo, será que nenhum trabalhador que adoeceu morreu em função da doença ocupacional? É claro que isso aconteceu, mas nós não temos esses números. Nós temos aqui dividido entre homens e mulheres.
a grande maioria dos acidentes ocorrem com os homens, a grande maioria dos óbitos também, de uma maneira até desproporcional, 90%, né? Isso é um número que chama atenção. Teria que você fazer um estudo para saber por que acontece mais com os homens do que com as mulheres. E a gente falou hoje em longevidade. Longevidade e cuidado com a saúde nas gerações futuras, e a expectativa de vida brasileira aumentando, a aposentadoria virando quase um privilégio, visto a dificuldade que está sendo imposta para que se consiga esse benefício, mesmo contribuindo ao longo dos anos. E a gente vê que a idade média dos óbitos e dos acidentes são nessa faixa, 36 anos, 37 anos, 35 anos no caso das mulheres, no caso do óbito. Então é um desafio. Então, para que a gente busque uma longevidade maior dessas pessoas nos ambientes de trabalho, e enfatize-se, né, que uma coisa é você ter longevidade dentro da empresa em funções administrativas, funções de coordenação, funções de chefia, de direção, e outra é a função produtiva. A função produtiva demanda muito mais esforço, demanda muito mais atividade da pessoa, do que, pelo menos física, do que outras. Então, se nós queremos um setor produtivo mais longínquo, nós precisamos mudar esses números de forma urgente. Esse é o número o afastamento médio. Então, para cada acidente típico ocorrido, em média, o trabalhador fica 14 dias afastado se for homem e 7 dias se for mulher. No caso de doença, o período é maior. Né? Então, um homem que é acometido por uma doença ocupacional, ele fica, em média, afastado praticamente um mês. Eu acho que eu não somei o número de dias, mas se nós somarmos o número de dias e colocarmos o valor disso, nós vamos contribuir para aquele 4% do PIB que eu mostrei para vocês lá no início. Aí é um gráfico que mostra todos esses dados que eu coloquei para vocês, acidentes típicos, as doenças aqui embaixo, o verdinho aqui é o acidente de trajeto, e aqui o vermelhinho é aquele que não se chegou a uma conclusão. E lá em cima os números, mês a mês, dos acidentes de trabalho que ocorrem aqui dentro do nosso estado. Praticamente 3.000 acidentes todos os meses dentro do estado do Paraná. É engraçado que quando a gente não está envolvido com isso, quando nós não estamos dentro do mundo prevencionista, a gente acaba não enxergando isso. Mas basta você se envolver um pouco mais dentro do mundo da saúde, da segurança do trabalho, e se envolver com isso, que você começa a prestar atenção, começa a ver as notícias, começa a ler as matérias e as pesquisas, e você começa a se dar conta que isso realmente acontece. Obviamente, por ser a capital, Curitiba tem o maior número de acidentes, mas é interessante você ver outras cidades, às vezes, que não tem tantas pessoas, tantos trabalhadores envolvidos, também tem bastante acidentes. Né? Curitiba contribui com 22% do total dentro do estado do Paraná, e apenas 7 cidades chegam a metade dos acidentes que ocorrem. Ou seja, dos 399 municípios que temos dentro do estado, 7 contribuem pela metade dos acidentes de trabalho. Aí a gente teria que fazer um estudo para ver o que tem dentro de cada município desse. Na verdade, algumas coisas, alguns itens desses nós já fizemos estudos para ver o porquê que esses acidentes ocorrem nesses municípios. No caso das doenças, da mesma forma, Curitiba, 1/4 delas, e as doenças é interessante, né? 5 por 5, apenas 5 cidades têm 50% dessas doenças. Daí nós vamos fazer algumas perguntas, né? Jaguapitã, Rolândia, né? São cidades muito menores do que grandes centros, como Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, e aí Campiãs
em doenças ocupacionais. Fazendo um estudo disso, a gente vai verificar que nesses municípios existem frigoríficos, e os frigoríficos hoje contribuem com 35% de todas as doenças ocupacionais. Não sei se alguém já teve a oportunidade de entrar dentro de um frigorífico. A atividade dentro do frigorífico é uma atividade bem complicada, onde o trabalhador ele praticamente fica toda a jornada de trabalho em pé, 8, 9 horas de trabalho, num ambiente ruidoso, úmido, insalubre, escorregadio e com esforço repetitivo. Então, é muito difícil, dentro dessa atividade, você manter a saúde do trabalhador. E esse é um grande desafio. Os números estão aí para mostrar. Então, não basta que o Brasil seja o maior exportador de carne, de proteína animal mundial. Nós precisamos ser o maior cuidador dos trabalhadores que exportam proteína animal. Nós precisamos ter os números que agreguem a nossa economia, mas nós precisamos ter os trabalhadores saudáveis, porque senão nós não vamos incluir esses trabalhadores dentro de toda aquela longevidade que nós estávamos falando agora há pouco. Esses municípios aqui que estão destacados são municípios que têm importantes indústrias frigoríficas e que praticamente esse número total de acidentes, de doenças ocupacionais estão mostradas nessas indústrias. Aqui uma estatística dos óbitos por município. São 10 cidades paranaenses que concentram 31% dos óbitos. Essa distribuição dos acidentes por atividades econômicas. Então, está aqui o número de acidentes típicos. O líder de acidentes típicos é o atendimento hospitalar. E aí é uma coisa interessante de se colocar. Dentro dos serviços de saúde, dentro dos hospitais, das clínicas, nós temos uma cultura de notificação dos acidentes. Ou seja, a subnotificação dentro desse setor não é tão significativo. São os setores que realmente, a cada pequeno acidente que acontece, é emitida a CAT e esses dados vão para a estatística. Veja que se nós não temos estatísticas fortes, como que vamos atuar de modo a prevenir e criar políticas públicas para combater esses acidentes? Em segundo lugar, o abate de suínos, aves e outros pequenos animais. E aqui é o restante, pelo menos aqui as 8 primeiras atividades onde ocorrem mais acidentes típicos de trabalho. Lembrando que isso são números do ano passado, 2017, dentro do estado do Paraná. Não à toa, a Superintendência Regional do Trabalho, esse ano, criou dois projetos de fiscalização às condições de saúde e ambiente de trabalho, especificamente um na área de serviços de saúde e o outro em frigoríficos. Essas 8 atividades correspondem a 1/3 dos acidentes que ocorrem em relação a todas as outras atividades. Aqui a questão das doenças, novamente os frigoríficos é o campeão em trabalhadores adoecidos. Em segundo lugar aqui, a gente falou um pouco hoje aqui, a gente ouviu aqui, a questão psicossocial, que é uma questão muito interessante, principalmente na área financeira. O estresse do trabalho dentro desse setor é muito grande e os números mostram isso. Segundo setor que mais gera doença ocupacional dentro do nosso estado. Aí eu volto a falar. Nós temos que cuidar da nossa indústria, da nossa economia, mas não podemos esquecer do nosso trabalhador. Os bancos, o setor financeiro é sabido que são os setores que mais lucram, ou um dos que mais lucram no país. No entanto, pelo menos dentro do nosso estado, ele é o segundo lugar em gerador de doenças ocupacionais. E essas 6 atividades aqui, 6 não 7, correspondem a mais da metade das doenças ocupacionais dentre todos os setores. E aqui os óbitos. Esse número de óbitos reflete o que a gente já sabe. Mais de 40 mil pessoas morrem por ano no nosso trânsito, e dentre essas pessoas morrem trabalhadores também, que são aqueles que estão no trânsito, principalmente na área de transporte rodoviário de cargas. O Ministério do Trabalho possui um grupo móvel
que fiscaliza essa atividade e busca diminuir esse número que é muito significativo. Vejo que só ele sozinho corresponde a praticamente 1/5, né, de todas as mortes que acontecem. Então, a gente se choca com um avião que cai, a gente se choca com um prédio que cai, onde morrem algumas pessoas, no entanto, morrem 40 mil pessoas todos os anos no trânsito dentro do nosso país. E as partes do corpo atingidas, a maioria das vezes nos acidentes típicos ali, dedos, mãos, pés, joelho, e no caso das doenças ocupacionais, são aqueles membros, aqueles pontos do corpo onde mais utilizamos dentro da atividade produtiva, ali, ombro, punho, né? Enfim. Aí fica uma pergunta, né? Por que temos tantos acidentes de trabalho? Eu falei agora há pouco que na década de 70 éramos campeões mundiais de acidentes de trabalho. Passados aí 30, 40, quase 50 anos, de uma forma otimista, estamos em 4º lugar. Se levarmos em consideração os números que não aparecem, talvez ainda sejamos líder mundial nisso. Então, eu não teria como deixar de falar para vocês, além de mostrar os números, a questão do improviso. Tá? Dentro da nossa atividade de auditor fiscal do trabalho, da auditoria, o que a gente mais verifica dentro das ocorrências de acidente de trabalho é a questão do improviso. E é impressionante, o brasileiro é caprichoso para improvisar. Não basta termos aí algumas normas, as nossas normas são boas, leis, diretrizes, a criatividade do brasileiro ela é boa para produzir também, mas é boa também no improviso. Então, só queria dizer que o que lhe gera o acidente de trabalho é a questão do improviso, é uma questão de elaborar o trabalho sem uma preparação prévia. A grande maioria das vezes a gente vê que os projetos não existem, as análises de riscos não são feitas, o cuidado com a saúde ocupacional é feita de qualquer forma, de forma improvisada. E isso gera o acidente de trabalho. Então, aqui só uns exemplos de forma para mostrar para vocês que o brasileiro é criativo, ele improvisa mesmo. E esse reflexo, eu não quis trazer fotos reais de improvisação de acidentes de trabalho aqui, porque eu acho que não era a ideia. A ideia é mostrar que o improviso acontece e é ele que gera, na grande maioria das vezes, os acidentes de trabalho. Então, volto a perguntar, a gente não consegue fazer melhor? A gente não vai largar a liderança mundial em acidente de trabalho? O que a gente precisa mudar com isso? Será que o mundo não conseguiu evoluir o suficiente para que esses acidentes se reduzam de uma maneira significativa, principalmente no Brasil? Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês, mostrando que a gente é capaz de evoluir. Em outras áreas, a gente faz isso. Vamos ver se vai passar. Isso aqui é uma corrida de Fórmula 1 em 1950, em Indianápolis. Vocês estão vendo agora um pit stop, uma troca de pneus. Já começou a troca, ele já está martelando o pneu para trocar lá. Está quase conseguindo trocar a primeira roda. A primeira já foi. Agora vamos na segunda. Presta atenção quantos componentes da equipe tem aqui para trocar esse pneu. Ou para fazer as outras atividades. Limpar a viseira, cuidar do extintor de incêndio. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves E lá away. se passaram 67 segundos da troca de pneu. 1 minuto e 7 segundos. 1950. Agora em 2013, Melbourne, na Austrália. Não pisquem. Olha quantos mecânicos envolvidos.
foi. Se a gente é capaz de ter uma evolução desse tipo num esporte, como a Fórmula 1, onde se investe milhões, onde se tem milhões de investimentos, a indústria mundial, seja em qualquer setor, também. Então, é possível, gente. É possível, mas temos que fazer um trabalho. Existe um trabalho a ser feito. Vou finalizar aqui a apresentação tentando só desmistificar alguma coisa com relação à prevenção de acidentes de trabalho. E eu queria deixar registrado e que se vocês saíssem daqui com uma coisa. Tudo que não é planejado é improvisado. Tudo. Qualquer coisa. Então, se dentro de uma empresa não se planeja uma atividade, não se tem um procedimento de trabalho, há o improviso. Se qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de construção, qualquer tipo de atividade que vai ser executada, se não houver um planejamento, está acontecendo um improviso naquele momento. Tá? Então, planejar é projetar. Existem profissionais que cuidam disso dentro do ambiente de saúde e segurança do trabalho. A legislação obriga a contratar alguns profissionais, mas isso não deveria ser assim. Muitas vezes o que a legislação obriga é insuficiente para a empresa, e a gente vê isso. Recentemente estivemos no Porto de Paranaguá e vimos multinacionais com estabelecimentos com 250, 300 pessoas, com apenas 2 técnicos de segurança do trabalho. Obviamente isso não vai funcionar. Obras de construção civil gigantescas aqui na cidade, 20 pavimentos, 30 pavimentos, sem nenhum técnico de segurança, ao menos, isso também não vai funcionar. E dizer que dentro da prevenção de saúde, de saúde ocupacional, prevenir acidentes e doenças, existem hierarquias que obrigatoriamente devem ser. Que obrigatoriamente devem ser seguidas. E não é o EPI o primeiro. Equipamento de proteção individual é a última solução a ser dada dentro de um problema de segurança do trabalho. Primeiro, a gente tenta eliminar o risco. Se hoje, se você usa, por exemplo, o amianto no sistema produtivo, você substitui esse material por outro. Você não dá uma máscara para o trabalhador. Então, primeiro você tenta eliminar o risco. Você substitui o material, substitui a máquina. Em segundo lugar, você tem que tomar medidas que previnam a liberação. Você vai instalar ventiladores, exaustores, vai enclausurar aquele risco. Em terceiro, medidas que reduzam a exposição, a quantidade de produtos utilizados que geram aquele risco. E lá, por último, medidas de caráter administrativo, treinamento, procedimento de trabalho e o EPI. Enquanto a gente não mudar essa realidade, a gente vai ter números de acidente de trabalho daquele porte que a gente viu anteriormente. É impressionante o número de programas que nós pegamos de prevenção de risco e programas de controle médico, onde a primeira coisa que se propõe nesse programa é entregar uma máscara, um protetor auricular, uma bota, enfim. Finalizando aqui, um exemplo bem didático para vocês, como é que funciona uma eliminação de risco. A gente tem que fazer isso não só no trabalho, a gente tem que fazer na nossa vida. Então, se a gente tem uma rua para atravessar, a gente pode controlar esse perigo, pode colocar ali uma faixa de segurança, pode colocar um semáforo, ou, o melhor de todos, eliminar esse risco. Né? Não se colocar na situação. Se nós não fazemos nada, o risco é enorme. O risco nunca é zero, tá, gente? Se nós não fazemos nada, o risco é enorme. Então, se, por exemplo, a gente pega um carro, bebe, dirige em alta velocidade, não faz manutenção e passa no sinal vermelho, o risco de um acidente é muito grande, certo? Agora, se dentro da saúde e segurança do trabalho a gente tem alguns profissionais envolvidos, esse risco é um pouco menor. Ou seja, se a gente pega o carro e a gente tem carteira de trabalho e não bebe, a gente já diminui o risco.
Se a gente elabora programas de prevenção de riscos ambientais, se a gente envolve esses profissionais para trabalharem, o nosso risco é um pouco menor. Então, se a gente tem a carteira de motorista, a gente não bebe e a gente faz a manutenção do carro, a gente diminui o risco. Se a gente implementa esses programas, o risco é um pouco menor ainda. Então, se a gente não bebe, tem a carteira, não atravessa o sinal vermelho, tem a manutenção do carro em dia, anda na velocidade permitida, o nosso risco diminui mais ainda. E, por fim, se a própria empresa fiscaliza internamente as atribuições, as condições de saúde e segurança, a gente tem um risco muito reduzido. E é isso que a gente busca. Fica aí os contatos, a Superintendência Regional do Trabalho está à disposição para contribuir, esclarecer dúvidas e sempre participar de eventos importantes como esse. Registre-se que o Ministério do Trabalho, desde esse mês agora de abril e até novembro, tem a campanha nacional de prevenção de acidentes, que vai envolver diversas atividades. Já tivemos no Porto de Paranaguá e faremos em breve, no mês de agosto, também outra atividade. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao nosso palestrante, Rubens Patrone Filho. Em ato contínuo, nós vamos à conferência programada para este momento. Para moderar esta conferência, nós convidamos a vir à mesa, a partir de agora, o gerente regional do programa Trabalho Seguro, juiz Marcos Aurélio Lopes. E para falar sobre a geração segura e saudável, os ensinamentos do movimento Me Too, nós convidamos a vir à frente professor Dr. Augustus Bonner Cochran, terceiro. O professor é formado pela Universidade de Direito do Estado da Geórgia, em Atlanta, nos Estados Unidos da América. Professor Dr. Augustus Bonner Cochran, terceiro, é chefe do Departamento de Ciência Política da Universidade Agnes Scott, no estado da Geórgia. Desde fevereiro do ano de 2018, deste ano, portanto, ele participa do programa de intercâmbio educacional Fulbright, lecionando na graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Possui livros e artigos publicados aqui no Brasil e em outros países, inclusive sobre o assédio sexual em suas diferentes manifestações. Com a palavra para a condução dos trabalhos dessa conferência, o moderador. Ok. Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui recebendo o professor Augustus. Seja muito bem-vindo, professor. Uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco para compartilhar com a gente, com todas essas pessoas, o seu conhecimento, a sua experiência, a sua prática no estudo dessa questão a respeito do comportamento das pessoas em relação ao assédio sexual, ao assédio moral, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Eu queria aproveitar esse momento aqui, agradecer ao professor Marco Villatorre, que intermediou o nosso contato com o professor Gus, que também é professor convidado da Universidade de Santa Catarina, como foi dito, e também da PUC do Paraná, que é a nossa parceira aqui nesses eventos, através do professor Villatorre. A gente compartilha experiência, compartilha estudos, compartilha eventos, exatamente nessa perspectiva de melhorar a nossa interlocução interinstitucional e também ampliar os nossos espaços de discussão técnico-científica a respeito de prevenção e de regulação, enfim, das relações de trabalho na perspectiva da saúde do trabalhador.
O professor Gomes vai fazer uma palestra para a gente a respeito do tema de assédio sexual e, no final, a gente vai poder, se houver interesse, interagir também, fazendo algumas indagações. Ok? Professor Gomes, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Vamos... Tá certo? Então, tá certo, eu vou aguardar. Vou assistir da plateia, que é mais confortável. Então, boa tarde para todos e muito obrigado, Excelência Marco. E é um prazer, realmente um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês. E eu gostaria de agradecer a todos aqui para a sua presença e também, em especial, para a sua paciência com o meu português. A língua portuguesa é um idioma lindo mesmo, mas meu português não é nada disso. Meu português é um pouco feio. Eu tentei aprender português quando fui um adolescente. Eu fui um aluno de intercâmbio em Itu, aquela grande cidade de São Paulo. Em 1963. Então, aliás, eu acho que eu cheguei no Brasil antes de vocês. O problema maior com o meu português é eu sou do sul dos Estados Unidos, sou do Atlanta, cidade de Ray Charles. O romance O Vento Levou, e para a nova geração, The Walking Dead. Nós sulistas temos sotaques bem encarregados, nós falamos muito devagar, então... se vocês acham que meu português é um pouco estranho, se vocês podem me ouvir, me falar em inglês, também vocês achariam que meu português também é bem esquisito, eu acho. Então, eu não posso falar rápido, mas vou tentar em português. Talvez vá parecer russo ou chinês, não sei, mas vamos tentar. O tópico para a palestra hoje é uma ameaça muito grande para a saúde e segurança de trabalhadores nos Estados Unidos, assédio sexual. E vou falar sobre as leis contra assédio sexual e que revela este movimento recente de #MeToo, porque este movimento, acho, é um grande choque para pessoas lá nos Estados Unidos. Eu vou começar com um exemplo que acho que vocês, como brasileiros, com um direito de trabalho bem diferente do nosso, vai achar bem estranho. Durante aquela eleição presidencial de 2004, uma empregada no estado de Alabama foi dispensada porque ela usa um aviso de candidato John Kerry na para-choque do carro dela e ela estacionou no estacionamento da empresa e foi por dentro e o chefe dela dispensou porque ele foi torcedor de George Bush. E ela ela concorda retirar este adesivo e ela nunca falou nada de política por dentro da empresa, mas, não obstante, ela foi dispensada. E no direito do trabalho nos Estados Unidos, ela não tem nenhum
reclamação no direito nos Estados Unidos. Estranho, né? Por quê? Tradicionalmente, o direito anglo-saxônico regulamentou emprego como um status, mas durante o século XIX, os juízes norte-americanos começaram a mudar o direito. Nosso sistema de common law, os juízes podem fazer mudanças na lei, no processo de interpretar a lei. Eles começaram a interpretar contratos de emprego que não especificam o período de emprego como contratos de emprego de livre vontade, em inglês, at will. Este conceito quer dizer que contrato de emprego perdura somente enquanto ambos os partidos querem que o contrato perdure. Ou seja, qualquer parte pode terminar o contrato de emprego em qualquer momento, para qualquer causa ou motivo. Como um juiz escreve em um acórdão famoso, ele descreve essa doutrina de at will como o empregador pode dispensar o empregado dele por justa causa, injusta causa ou causa nenhuma. E não existe brecha de aquele contrato de emprego que perdura somente momento de momento. Claro que este common law do trabalho deixa empregados sem proteção e os empregadores com amplo arbítrio em determinar os termos e condições de trabalho. Então, não é surpreendente que aquele sociólogo Karl Polanyi descreve que esta situação vai ter alterações para proteger os trabalhadores, porque ele disse que trabalho não é uma mercadoria verdadeira, mas é uma mercadoria fictícia, porque trabalho é coisa de seres humanos com direitos e necessidades humanas. Então, nós temos depois, no século XX, algumas leis para proteger trabalhadores. E este aconteceu mais ou menos em 3 ondas grandes. Principalmente, primeiro, durante a Grande Depressão, na década de 30, presidente Roosevelt e New Deal sancionou a National Labor Relations Law. Esta lei protegia o direito dos trabalhadores para sindicalizar e negociar coletivamente. Também uma lei, Fair Labor Standards Act, que estabeleceu um salário mínimo e horas máximas. E durante a década 60, durante aquele movimento para direitos civis, o Congresso sancionou o capítulo 7, que vedou discriminação em emprego por causa de raça, cor, sexo, religião ou origem nacional. E desde esta lei tem algumas poucas mais leis que vedam discriminação de idade, necessidades especiais, mas bem poucos. Por exemplo, até hoje não é ilegal sob lei nacional nos Estados Unidos para dispensar, discriminar por causa de orientação sexual. E durante as décadas 80 e 90 tem algumas outras leis para proteger pensões, saúde, etc. Esta grande arte é minha. É tentativa de descrever que a maioria do arbítrio
de coisas de trabalho fica com empregadores, porque tem algumas limitações de contrato, algumas limitações de lei, mas a maioria no centro é coisas que o empregador pode decidir. Então, vamos falar sobre assédio sexual, que é um problema de conduta muito histórico, mas o conceito de assédio sexual é bem recente. De fato, a frase sexual harassment em inglês não existia até 1965, quando um grupo de mulheres em um grupo de conscienciação lá na Universidade de Cornell estava falando e descobri que quase todos já tinham experimentado este assédio no trabalho. Então, eles querem fazer alguma estratégia para vedar assédio sexual e uma estratégia, claro, é usar direito para vedar este assédio. Então, mas como é possível se nós não temos um estatuto contra assédio? E o direito de common law é at will, pode terminar emprego para qualquer causa. Então, uma possibilidade, claro, é impulsar o Congresso sancionar uma nova lei. Mas este não é fácil. O que nosso Congresso faz melhor é nada. Hoje em dia, o Congresso está fazendo este muito bem, nada. Mas outra ideia é usar as leis dos estados. Mas as leis do estado não cabem muito bem com conduta assediador. Então, o advogado e ativista famoso Catherine McKinnon propôs uma teoria jurídica, usar capítulo 7, que proíbe discriminação no emprego, e ela propôs usar esta lei contra assédio sexual. A teoria dela é classificar assédio sexual como um tipo de discriminação sexual vedado pelo capítulo 7. Mas nos primeiros processos usando esta teoria, não dava muito bom para os reclamantes. Muitos dos juízes decidiam contra os autores, por quê? É difícil entender, mas esses juízes disseram que os reclamantes não foram dispensados por causa de sexo, mas em vez disso eram dispensados por causa que eles recusaram fazer sexo. Estranho, não? Mas eles estavam pensando que sexo quer dizer um substantivo, uma categoria, quer dizer gênero, e assédio é uma coisa de um verbo, é uma atividade de sexo. Então, eles acham que dispensar por causa de recusar fazer sexo é assédio, é uma causa muito injusta, até imoral, mas não ilegal. Então, desculpa. Então, em 1986, o Meritor Bank v. Vinson foi o primeiro processo sobre assédio sexual a alcançar a Suprema Corte. Os fatos, brevemente,
reclamante foi Michelle Vincent, uma mulher de 19 anos. Este foi o primeiro posto de emprego dela. Foi admitida como caixa no Banco Meritor. Admitida pelo gerente Sidney Taylor, que no princípio foi muito gentil com ela, quase pai. Mas depois de alguns meses, ele convidou ela para jantar, e neste jantar ele disse: Michelle, você deve ser muito grato para mim, porque eu admiti, então você deve ser grata. E ela disse: muito obrigado. E ele disse: não, você deve ser mais grata. E ela disse: muitíssimo obrigado. E ele disse: você não está entendendo. Então ele disse: nós vamos ao motel. Ela recusa, mas ele insistiu. E ela foi ao motel e elas fizeram sexo. Ele não usou força física, mas ela aceitou do medo de perder emprego, ok? Então, depois disso, ele assediou ela para mais um ano, pelo menos no fim, ela pediu dismissão e processou. E este foi a corte de primeiro grau. E lá o juiz declarou contra a autora, Michelle, dizendo que se a reclamante e Taylor tiveram uma relação de intimidade ou sexo, aquela relação foi voluntária do ponto de vista do reclamante, não tendo nada a ver com seu emprego ou adiantamento ou promoção. Esta é uma declaração de fatos um pouco estranha, porque não é uma declaração de fatos, é uma hipótese, se este existe. Então, ela recusou e chegou no Supremo Corte. Desculpa. E estes foram os temas para a Suprema Corte decidir. Eu vou falar bem rápido para chegar a coisas mais atuais. Mas a primeira questão foi decidir se assédio sexual é ilegal nos Estados Unidos. A tendência até 86 foi as cortes inferiores decidir que foi, mas esta é a primeira vez que a Suprema Corte decidiu e eles aceitaram mais ou menos a teoria de Catherine McKinnon, que assédio sexual é um tipo de discriminação sexual porque as vítimas foram selecionadas por gênero, por ser mulheres. Segundo, apesar disso, os réus argumentaram que, neste caso, Vince não foi vítima de nenhuma discriminação de emprego, porque ela não sofre nenhum prejuízo econômico, quer dizer, material. Ela recebe aumentos de salário, até mesmo ela foi promovida para ser vice-gerente do banco, etc. Mas a Suprema Corte declarou que dano material não é elemento essencial para uma reclamação com base de assédio sexual, porque o Congresso sancionou esta lei, capítulo 7, para proteger o ambiente do trabalho em um sentido bem amplo. Então, ambiente hostil pode ser um tipo de discriminação de assédio sexual. Esta é a definição que a Corte usou. Ela aceitou a definição de agência administrativa. Então, a Corte aceitou que tem dois tipos de assédio,
quid pro quo, nós chamamos, acho que vocês se chama por chantagem, e também hostile atmosphere, ambiente hostil, ou por intimidação. E ambos são ilegais. Mas é claro que não todo o comportamento sexual no local de trabalho configura acto ilegal. A Corte declarou que para ser ilegal o comportamento deve ser bastante severo ou defendido, ou quer dizer pela sua gravidade ou difusão, contaminar o ambiente do trabalho. Os reis argumentaram, e a juiz na primeira instância concorda, que neste caso, se uma relação sexual existia, foi voluntário. Mas a Suprema Corte declarou a ausência de força não tem importância. A questão que importa é se ou quer conduta sexual for desejada ou compactuada pela reclamante. Outra questão foi que tipo de testemunho, prova, deve ser permitida durante a audiência para provar assédio, provar se a reclamante deseja este comportamento, etc. E o juiz, na primeira instância, permitiu testemunho sobre a vestimenta de Michelle Vincent e também sobre as fantasias sexuais. Não foi, na verdade, fantasias. Ela relatou a um colega dela, não a Sidney Taylor, mas uma amiga, que ela tinha um sonho que ela fazia sexo com a avó dela. Um pouco estranho, mas sonhos são esquisitos, não? E ela argumentou que este sonho não tem nada a ver se ela quer ou não quer fazer sexo com Sidney Taylor, que não tem nenhum conhecimento sobre este sonho. Mas a Suprema Corte recusou fazer uma regra absoluta que este tipo de testemunho não ser permitido e fiquei com a regra que os juízes na primeira instância podem decidir estas coisas. E o tema mais importante foi se a empresa foi responsável ou não para assédio de seus supervisores. Este é importante porque esta lei contra a discriminação, capítulo 7, faz remédio de indemnização ou reintegração da empregada. E o assediador não tem poder para fazer esses remédios. Quem tem, nós dizemos em inglês, deep pockets, bolsas profundas com dinheiro, é a empresa, claro. Então, ela gostaria que elas fiquem responsáveis. Os reis dizem que elas não devem ser responsáveis se elas não têm conhecimento de assédio e não faz nada para prevenir. A Suprema Corte não foi muito claro nesta decisão. De verdade, elas fazem um zigue-zague, mais ou menos. Elas dizem que depende de algumas regras de mandatório e mandato. Então, eu acho que esta resposta depende é uma resposta favorita dos advogados, não é? Então, este é o resumo da decisão que faz ilegal, primeira vez, assédio sexual nos Estados Unidos. E quem ganhou
neste processo. Na primeira vista, parece que Michelle Vincent ganhou e quase todo mundo achava que esta decisão foi uma vitória muito grande para feministas. Mas, buscar mais, olhar mais profundamente, tem muitos aspectos progressivos, feministas mesmo. Mas também tem outros problemas que eu acho são sementes de problemas que nós ainda temos com o assédio sexual nos Estados Unidos hoje. Então, esta coisa de ser severo e profundo, por exemplo, ou este uso de testemunha sobre vestidas, etc. E a vítima tem ônus de prova que a conduta não foi desejada. E também possibilidade que a empresa não fica responsável. Então, com quase todas as decisões da Suprema Corte, elas deixam abertas quase tantas questões que pacificou. E faz muitos anos para as cortes decidir mais claramente alguns aspectos. Por exemplo, que é bastante severo e difundido para ser ilegal. Então, claro, piada sexual de duplo sentido não é bastante, ou convite romântico, este não é assédio sexual, mas qual é necessário para ser severo e difundido? As cortes variam muito, e algumas cortes permitiam comportamento bem grosseiro, chocante mesmo. Então, em 1993, chegou à Suprema Corte outro processo, se chama Harris-Forklift, em que a Corte Suprema dá dicas, dá algumas orientações para os juízes inferiores, alguns critérios para decidir se o comportamento é suficiente, severo ou defendido ser ilegal. Estes são os critérios. E, em geral, o mais severo, ou menos, é regido ser defendido, e vice-versa. Mas acontecimento de assédio pode ser ilegal se é muito sério, bem grosso. Mais complicada foi regras sobre responsabilidade empresarial. Não foi até 1998, 12 anos depois, aquele Meritbank v. Vincent, que a Suprema Corte decidiu e clarificou as regras sobre responsabilidade. É uma regra bem complicada, mas a regra é se assédio resulta em algum efeito concreto, afeta concretamente emprego, então a empresa está responsável objetivamente. Okay? E esta é uma definição de que é um ato tangível de emprego, um ato concreto. Porque estes atos usam a autoridade da empresa, então a empresa está mais ou menos atando, fornecendo a baseada de discriminação de assédio. Mas se não envolve este ato tangível, a empresa também pode ser responsável, a menos que ela pode comprovar
duas defesas afirmativas. Defesas afirmativas quer dizer que a ônus de prova fica com a empresa. Então, a empresa tem que comprovar que ele tomou ações razoável, cuidado razoável, para impedir ou solucionar aquele assédio. E também tem que comprovar ambos, e a empresa tem que comprovar que a vítima irrazoavelmente falhou de aproveitar de estas medidas preventativas. Okay? Eu acho que a Suprema Corte estava tentando motivar empregadores para tomar ações positivas em antecipação de assédio para prevenir antes do problema acontece, prevenir assédio. Então, ano passado, em outubro, o produtor de filmes Harry Weinstein foi denunciado pelo abuso sexual por mais de 80 mulheres, inclusive Rose McGowan, Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow. E em dia 15 deste mês de outubro, duas mulheres começaram a usar social media com hashtag MeToo para espalhar mensagens de empatia e solidariedade. E em um dia tinha mais de 200 mil respostas em Twitter e 4 milhões de posts na Facebook, e muitas mulheres famosas escrevem mensagens de apoio, e muitas revelaram que elas também tinham experimentado abusos. Então, eu acho que este é um grande exemplo de tecnologia, potencial positivo de tecnologia digital, social media, para espalhar, apoiar um movimento para divulgar informação e para encorajar vítimas para reclamar. Muitos não reclamaram para anos e anos, até outras pessoas reclamaram. Mas eu também acho que essa tecnologia, em especial mídia social, tem alguns aspectos potenciais negativos também, porque é possível usar mídia social para assediar pessoas. Nos Estados Unidos, até agora, acontece mais a nível de escolas, e adolescentes estão sofrendo este tipo de assédio. Até algumas já fazem suicídio por causa deste assédio. Mas, com este movimento, eles visam para empoderecer mulheres, e, em especial, mulheres mais vulneráveis, e enlistar apoio de mulheres de fama, de poder, que elas podem contar histórias delas também, e para faz todo mundo consciente da dimensão e prevalência do problema. E os efeitos já estavam muito grandes, tem muitas figuras prominentes em Hollywood, em televisão, música, esportes, política, que já renunciaram ou foram dispensados ou até mesmo processados por causa destas denúncias. Então, o que revela este movimento
no movimento de mídia social sobre nossas leis contra assédio sexual. Principalmente, este é testemunho dramático de centenas de mulheres que ainda existe depois 3 décadas de ser contra as leis dos Estados Unidos, ainda existe muito problema de assédio sexual. Eu acho que as estatísticas não são muito confiáveis. Eu acho que tem problemas metodológicos com estatísticas contra assédio sexual. Problema, todas as pesquisas usam definições diferentes e muitas usam definições que é diferente da definição legal. Segundo problema, as respostas de inquiridos na levantamentos são subjetivos, então não são objetivos. E também muitas vítimas não querem relatar para levantamentos que elas já sofrem este problema, ainda que o levantamento é confidencial. Então, é difícil saber as estatísticas e o tamanho do problema, mas eu acho que Me Too revela que o problema é muito grande. Uma estatística mais ou menos que eu creio disse que 90% de vítimas são mulheres. E segundo, que mais ou menos metade de mulheres experimenta este problema durante ao longo das carreiras delas. Então, é bem frequente, bem sério este problema. E outra revelação, eu acho, que que o direito não é bem sucedido em prevenir este problema. Então, quais são os problemas da lei que permitem este problema continuar? Eu acho que tem vários. Problema é este elemento que a vítima tem que provar que o comportamento não foi desejado. O problema aqui é que este encoraja deslocamento de foco da audiência de comportamento de assediador para a conduta da vítima. Então, muitos juízes permitem testemunho contra o vestimento, reputação da vítima, como aconteceu em Vincent. Esta mudança em foco quer dizer que a vítima se torna a figura acusada em vez de assediador. E aquela regra de responsabilidade que vem do processo Farragut também parece muito progressiva, mas alguns autores dizem que, em prática, nas cortes inferiores, esta regra também tem o efeito de mudar, deslocar o foco da audiência da empresa para a vítima. A primeira defesa é bem fácil para empresas, porque hoje em dia todas as empresas têm procedimentos, têm regras que vedam assédio, vedam discriminação e tem treinamento também. Mas as cortes aceitam que este é ações razoáveis. Elas não requerem que as empresas comprovem que estes procedimentos, este treinamento, são efetivos, simplesmente exceto que este foi conduta razoável. Então, o foco muda para a segunda defesa se a vítima foi razoável em tentar evitar o assédio. E este faz problemas, porque muitas vítimas não respondem com reclamação muito rápido. Elas têm que
pensar o que é melhor fazer, etc., então elas demoram alguma. Então, este cria este double bind em inglês. Vocês têm esta expressão, se corre, a bicha pega, se fica, a bicha come. Este é o problema de vítimas, não? Porque se a vítima espera, tentar aguentar, tentar pensar o que é melhor fazer, os juízes vão decidir que ela falha de aproveitar os procedimentos que encorajou que ela relatar o problema. Mas se a vítima reclama imediatamente, antes do problema ficar bem sério, então ela vai parecer sensível demais, irrazoável, e também a assédio não vai ser bastante severo e difundido para ser ilegal. Então é um double bind, mais ou menos. Outra vez, aviso, estas estatísticas não são muito confiáveis, mas esta é a estatística que eu encontro. Muitas vítimas não reclamam, bem poucas reclamam. Então, poucas, 10% talvez, usam procedimentos das empresas. Poucas vai para a agência administrativa e quando não consegue lá, quase nenhum processo. Então, eu confesso, como homem, este problema é sempre difícil para mim entender. Mas, fazendo mais pesquisa, lendo mais, eu acho que eu, hoje em dia, entendo melhor porque muitas vítimas não reclamam, como as vítimas de Me Too, porque demora anos e não fala nada para pessoas. Então, eu vou mencionar algumas razões que vítimas não reclamam. Brevemente, falta de reconhecimento. Antes de Me Too, este problema foi quase invisível. Por quê? Problema é a mídia. A mídia nos Estados Unidos, uma pesquisa descobre, tem 84% das shows tem acontecimentos de assédio, mas quase nenhum trata deste assédio como um problema sério. É uma piada, é brincadeira, não tem consequências sérias. A vítima pode reagir com humor, problema resolvido, etc. Então, a gente tem ideia que assédio não é um grande problema, e quando acontece, a vítima, a primeira ideia é este ato realmente assédio ou simplesmente falha de comunicação, qualquer coisa assim. Outros autores dizem que ideologia de norte-americanos faz barreira para relatar. Se chama mito de mundo justo. Muita gente acha que é um mundo justo. Então, tem dificuldade reconhecendo que este assédio está contestando comigo, por exemplo. Eu acho que o maior problema é esta ideia de saída, é aspecto da nossa ideologia muito individual nos Estados Unidos. E esta ideologia, mais ou menos, diz que se você tem problema, a culpa é sua. Por quê? Porque você tem opções. Qual opções? Vai embora. Emprego é livre. Então, é solução de mercado. Eu acho que vocês sabem que não é tão simples ir embora e buscar outro emprego. Mas este é o pensamento ideológico dos Estados Unidos.
Outro problema, este assédio traz várias emoções, descrença, vergonha, é minha culpa, faz alguma coisa errada, ou medo, medo de prejuízo para prejuízo físico, ou para dano à reputação, dano para a família, dano para a carreira, etc. Este dano é realística também. Outra vez, cuidado com as estatísticas, mas algumas pesquisas descobrem que pessoas que reclamam entre 1/4 e 3/4 são dispensados. Não o assediador, mas a reclamante foram embora, dispensados. E outra coisa é futilidade. Poucas vítimas acham que a empresa vai fazer remédios bem efetivos. Muita gente fala de discurso duplo, que a empresa tem algumas políticas formais, dizem algumas coisas, mas na realidade fazem outras coisas quando assédio acontece. Então, uma coisa que eu acho importante para, em especial, nossos homens entender que não reclamar não é a mesma coisa de não fazer nada, não reagir. Então, a maioria de reações são não formal, não relatar formalmente com procedimentos, mas faz outras reações. Então, tem um autor que tem esta ideia, eu acho interessante. Ela disse que o problema é realidade contra lei. Realidade é assim, mas a lei requer que a vítima use procedimentos formais, mas é mais normal para vítimas demorar, tentar avaliar, talvez evitar, solucionar por si mesmo, etc. Então, para mim, eu acho que a coisa mais importante entender é que o contexto em que os juízes ouviram sobre assédio é bem diferente do contexto em que acontece assédio. Então, o juiz vai aprender sobre assédio em uma audiência. Em uma audiência, a vítima tem advogado, tem amigos, família, tem apoio social, tem direitos e também tudo fica claro. Já reclamou e as consequências são claras. Mas quando assédio acontece no local do trabalho, nada é claro. Ela não sabe a consequência, ela é sozinha, sem apoio, normalmente muito vulnerável. Então, é uma situação bem diferente do que o juiz pode ver. E eu acho que juízes têm dificuldade em imaginar a situação no local do trabalho. Juízes, às vezes, podem ser um obstáculo de resolver este problema de assédio. Por quê? Esse é um pouco demais técnico, mas nossos juízes têm procedimento para dispensar com processos antes de chegar a uma audiência, antes de apresentar o problema a um júri. Eles dizem que, como um assunto de lei, não tem coisa séria para justificar uma audiência.
Por exemplo, elas podem dizer que esse assédio não foi bastante severo ou defendido, ou aquele vítima não tem bastante comprovante que ela não deseja este. Então, este é importante porque estudo achou que mais do que metade dos processos foram dispensados antes de chegar ao júri, e quando os processos chegam ao júri, os atores são 2 vezes mais provável ganhar de antes um juiz. E também em recursos não tem juiz, só juízes, então elas são mais prováveis perder os processos. Um estudo na minha cidade, Atlanta, de um escritório legal, acha que 60 até 90% dos processos contra discriminação e assédio foram dispensados pelos juízes. Eu acho que é problemático para os juízes terem muita empatia com as vítimas de assédio. Nossos juízes federais é um sistema diferente dos juízes aqui. Não é um processo de nomeação de merecimento, mas é um processo. Todos os juízes federais são nomeados pelo presidente dos Estados Unidos e aprovados do Senado dos Estados Unidos. Então, elas, maioria são homens, brancos, velhos, ricos, poderosos, com muitas conexões políticas. E eu acho que alguns autores dizem que juízes têm personalidades competitivas, confidentes, etc. Então, o oposto de vítimas de assédio, que normalmente são jovens, mulheres, muitas vezes minorias étnicas, não têm poder, são muito vulneráveis. Então, para mim, que não sou muito rico, sou branco, sou muito velho, mas é difícil para mim entender o problema. Então, para juízes também é difícil entender ou caminhar nas sapatas de vítimas. Outro problema, nosso sistema de litigação. Nosso sistema de common law é diferente do seu sistema de civil law. Nós não temos cortes especializadas para direito. Não tem justiça do direito. Então, nossas cortes não são tão acessíveis como a justiça do direito aqui. Então, é bem caro processar, e a maioria dos juízes, dos advogados, trabalham com esses processos com honorários de contingência. Então, elas não recebem pago se não venceram no processo, que elas recebem um percentual, mais ou menos 30%. Então, elas só aceitaram os casos, os processos mais fortes, os assédio mais grosso, com testemunho forte, etc., etc. Outra estatística, não sei se é verdade, mas faz sentido para mim, que 1 de 100 pessoas que vai para admitir um advogado são aceitados. Então, poucos. Então, o que nós podemos fazer como reformar nosso direito para fazer uma prevenção mais forte contra assédio? Eu acho que vocês podem ler, eu sou
cansado agora, meu português está fechando, então, mas algumas ideias são mudar a direito, consertar alguns elementos como severo e bastante. Não, eu acho que este não é problema, mas requer uma definição mais clara que assédio não tem que ser bárbaro para ser ilegal, por exemplo. Eu acho que empregadores também têm muitas coisas que eles podem fazer para prevenir assédio, em especial fechar com aquele discurso duplo, faz o que a empresa fala, e também tem algumas possibilidades de usar tecnologia como câmeras, etc., ou regras contra algumas, ou para regulamentar relações românticas no local do trabalho, mas cuidado, ele tem medo de Big Brother, não gosta de empregadores ser Big Brother. Também sociedade deve ter muito mais educação. Eu acho que o foco deve ser homens, porque eles têm que entender que é assédio, que é romântico e não é a mesma coisa. Mas, para mim, depois de anos de pensar sobre este problema, eu acho que o maior remédio deve ser mais organização por dentro do local de trabalho, porque eu acho que é bem difícil para indivíduo, em especial indivíduo muito vulnerável, reclamar contra assédio. E é difícil entender como a lei pode prevenir assédio sem reclamações. Então, eu acho que algum tipo de organização para apoiar as vítimas, para elas ficar bastante forte para forçar direitos delas, é necessário. Então, muito obrigado e desculpa meu português. Se vocês têm questões, podem este meu e-mail. Nós agradecemos a participação dos nossos trabalhos, do nosso seminário, nesta conferência do professor Dr. Augustus Bonner Cochrane III. Ato contínuo, nós convidamos a compor a mesa de encerramento desse seminário representantes dos organizadores, representando o Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Chamamos a coordenadora de Segurança e Saúde no Trabalho do SESI Paraná, Juliana Daniele Cipriani. E representando o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, gestores regionais do programa Trabalho Seguro, o juiz Marcos Aurélio Lopes e a juíza Valéria Rodrigues Franco da Rocha. Com a palavra, os organizadores para o encerramento dos trabalhos do seminário. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, em nome da FIEP, do SESI, a todos os que estão aqui, aos que ficaram até o final, aos que vieram de longe, aos que estão nos assistindo nas unidades SESI de todo o Estado, aos que estão nos acompanhando também via Twitter do Tribunal Regional do Trabalho. Eu preparei uma fala de encerramento e gostaria de falar algumas palavras. Bom, o sistema FIEP, através do SESI,
ele quer agradecer esses 2 dias de trabalho, onde debatemos assuntos importantes, como, por exemplo, as novas formas de organização do trabalho, a gestão das informações, os impactos das inovações tecnológicas no meio laboral e na saúde, e a forma como as gerações encaram e reagem às questões profissionais e de envelhecimento da força de trabalho. Queria ratificar que o sistema FIEP, através do SESI, ele prioriza a segurança e a saúde do trabalho e investe em estudos e inovações para promover a qualidade de vida do trabalhador. E essa instituição se coloca junto aos parceiros, a exemplo do TRT, para que a gente possa constantemente estar dialogando e levando soluções inovadoras e eficazes, garantindo, assim, a produtividade e a competitividade da indústria. Então, meu muito obrigada pela presença de todos, em especial, obrigada aos parceiros, obrigada ao TRT, obrigada aos palestrantes, e principalmente a vocês que fazem o dia a dia da indústria. Boa noite a todos. Eu só queria agradecer, porque eu sei que o Marcos vai falar bastante, né? Estou brincando. Mas eu queria agradecer especialmente aos trabalhadores que nos ajudaram, o pessoal todo do SESI de apoio, das inúmeras reuniões, e o pessoal do TRT. Então, eu vou agradecer, claro, esquecendo um monte de gente, mas agradecendo no nome do Haroldo e do Marcos Aniol, que nos deram todo o apoio das COM e do cerimonial do TRT para esse evento. Então, me despedindo de todos que estão, né, online assistindo a gente e dizendo que a gente aprende muito nesses eventos, para os próximos eventos e para a vida da gente. Quando a gente fala de longevidade, geração saudável, segura, a gente tem que se voltar para nós mesmos também. Então, isso ajuda bastante no nosso trabalho. Eu agradeço em especial ao Marcos, né, que nós temos essa parceria, que já dura 5 anos no trabalho seguro, e cada vez tem dado mais frutos. E dou uma boa noite para todos, um bom fim de semana, e para as mães que estão aqui, um excelente Dia das Mães. Ok. Bem, muito obrigado a todos que permanecem até esse momento. Mais uma vez, obrigado ao professor Augustus pela palestra, pela informação sobre esse fenômeno que atinge os Estados Unidos e que aqui no Brasil a gente também enfrenta esse tipo de situação, nos dá parâmetros aí para a gente ter uma comparação, como que essa situação do relacionamento entre homens e mulheres deve ser tratado. Eu também, a Valéria já agradeceu ao pessoal da organização, eu queria agradecer a todos aqui, agradecendo a Juliana pela colaboração, pela parceria, pela dedicação, e em seu nome eu quero agradecer a todo mundo que ajudou a fazer desse evento uma realidade. E eu queria colocar aqui para vocês uma última tarefa, um último desafio, de que nós vamos fazer o próximo evento, em maio de 2019, com o propósito de destacar os 100 anos da OIT. 2019, 100 anos da OIT. A ideia é de que nós precisamos entender a vida olhando para o passado, mas só podemos viver a vida olhando para o futuro. Então, que nós possamos cruzar este período que antecede o próximo evento do Trabalho Seguro, que nós possamos pensar sobre isso, que a OIT, há 100 anos, declarou que o trabalho não é mercadoria. E se, 100 anos depois, nós vamos ter que continuar fazendo essa mesma afirmação, ou nós finalmente vamos descobrir que o trabalho é a razão de ser da vida e é um motivo para que as pessoas continuem a sua existência de uma forma feliz. Muito obrigado a todos e até o próximo evento.